Bom dia, Bom Angelita, dia, beleza? amigo. Tudo bem? Bom dia. Então, Tudo vamos jóia. começar, né? Vamos. Fazer a oração, tá? Tá. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, agradecidos estamos, ó Pai, pela oportunidade tão gratificante de podermos estar reunidos, embora distante um dos outros, mas estamos nos vendo, Pai, interagindo e com coração alegre para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai, abençoa todos os nossos amigos que não puderam estar conosco hoje. Abençoa também a todos nós, os nossos familiares, de perto e de longe, os nossos inimigos também, Pai, porque também são nossos irmãos, ainda carentes, precisando de ajuda, que Tu possa tocá-los, Senhor, fazendo com que venham para a Tua seara. Senhor, ajuda-nos a progredir um pouquinho mais a cada dia, a colocarmos em prática tudo o que aqui estudamos. E assim, Pai, te pedimos que permaneças conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente. Então, vamos lá, né? Vamos. Quando der o horário aí de 8h30, vocês me avisem que eu estou sem relógio aqui, tá? Tá. Então, vamos lá. Estamos comentando aí na página, pelo menos da minha edição aqui, é a 330. O item 4 da oração Isso. dominical, certo? Sim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E estamos aí no parágrafo que começa assim, antes de nos queixarmos, certo? Certo. Então, o que é que Esse já mesmo. foi dito? Hã? Esse mesmo. O que é que já foi dito anteriormente a respeito desse item? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que nós temos o alimento espiritual, né? Temos o alimento material e o alimento espiritual. E que o homem, para a conquista desses alimentos, ele necessita de esforço, ele necessita trabalhar, né? Sim. E que essa lei do trabalho traz a lei do progresso. É uma consequência da lei do progresso, certo? Certo. E que nessa busca, nesse trabalho, Deus nos auxilia. Há uma necessidade prévia de uma condição para a recepção do pão. É o item que estamos estudando, né? Do alimento físico e do alimento moral. Qual? O trabalho. E Deus nos auxiliará sob essa condição, de que estejamos trabalhando para progredir, certo? Foi o que nós estudamos. E esse auxílio vai se limitar ao necessário. Não pode seguir no sentido de buscarmos o supérfluo. E também, anteriormente a isso, não pode ser uma posição de preguiça, uma posição de não trabalho, porque aí você não recebe ajuda divina. Por quê? Porque você não está em movimento. E também, se você está em movimento na direção do que é além do necessário, você também não recebe auxílio, né?
E nessa caminhada, muitas vezes, nós caímos. Mas nós caímos por culpa nossa, certo? Culpa nossa, certo. É. E nessa caminhada, muitas vezes, nós caímos. E isso é culpa nossa. Mas, como diz o Divaldo, a importante batalha é a última. Então, teremos derrotas anteriores até a vitória da batalha final. Ela é final por ser vitoriosa a nosso favor. Antes disso, são, então, derrotas intermediárias. E que Kardec ainda coloca mais uma condição. Tudo isso nesse item, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, certo? Tudo isso nesse item. Que, separando, então, os sofrimentos que nessa caminhada se originam por nossas causas, a maioria delas tem razão na vida atual, certo? É fruto do nosso caráter, do nosso proceder de hoje, do nosso proceder atual. Beleza? Beleza. Agora a gente fez uma certa revisãozinha do que estudamos aí na sexta-feira, relativo ao comentário desse o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, até o ponto onde paramos. Beleza? Beleza. Foi isso tudo aí que os espíritos colocaram nessa primeira parte a respeito ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então vamos lá, agora continuando. Antes de nos queixarmos da sorte, antes de nos queixarmos do destino, né? Do destino, onde que eu fui parar? Mas que coisa, o destino me levou a isso, me levou a essa condição atual. E aí a gente vai se queixar, certo? Então, a nosso ver, o destino a que chegamos, a sorte a que chegamos não foi bom, porque nós estamos nos queixando. Aí Kardec diz, indaguemos de nós mesmos se essa sorte, se esse destino, não é obra nossa, certo? Ora, e naturalmente é, certo? Sim. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria dependido de nós evitá-la, de evitarmos essa desgraça. Não teria dependido de nós? Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência, principalmente para quê? Para tirar-nos do lamaçal, certo? Ora, se você vai sair do lamaçal, é que você entrou nele. Aí Kardec diz, reflete aí, se a razão pela qual você entrou no lamaçal não é obra sua. Sim, é obra nossa. Uai, você vai ficar aí dentro por quê? Se você tem a inteligência, saia dessa condição. E que depende de nós o modo de utilizarmos a inteligência, certo? Então, estar no lamaçal não é ponto final, certo? O ponto final é a conquista do progresso. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na Terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la, para cumprir a lei do trabalho. Beleza? Mas isso aqui é igual nota de escola, né? Isso aqui é igual a nota de escola. Que nota a gente quer tirar? Não, mas olha, o fulano já tem um trabalho espiritual, ele está fazendo um bem danado. Ele tem um trabalho de auxílio às crianças e aos jovens. Mas que nota tem esse trabalho na visão do espírito superior? Não é se você tem trabalho ou não. Sim, é muito importante, né? O trabalho que está sendo realizado é melhor do que nenhum trabalho. Beleza. Mas qual é a qualidade desse trabalho? É outra pergunta, sim? É outra pergunta. Então, para que estejamos no trabalho e cumprindo-o com qualidade, dá-nos, Senhor, coragem e força. Dá-nos também prudência
dá-nos prudência, dá-nos a previdência e dá-nos a moderação. Então, tudo isso são condições necessárias para cumprirmos com qualidade a lei do trabalho, certo? Que nos está reservado de compromisso nosso com a seara no mundo. E precisamos de muita coragem, precisamos de muita força, precisamos de muita prudência, previdência e moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Ora, e também podemos perguntar assim, qual é a produtividade? Qual é a produtividade ideal que eu conseguiria? Eu estou produzindo no máximo ideal? Os frutos estão adequados? E isso tudo começa no pensamento, sim? Porque os nossos pensamentos geram atos e os nossos atos vão gerar pensamentos nos outros. Já pensaram nisso, nessa segunda parte? Todo mundo pensa, o meu pensamento gera o que eu falo e o que eu faço. Só que o que eu falo e faço também gera pensamentos nos outros, que por consequência vão falar e fazer para outros ou para nós. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de pedir, de reclamar o supérfluo. E se a pessoa não tem condição de trabalho numa determinada, de um determinado período da vida, em regra, ou durante toda a vida, se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à tua divina providência. Confiamo-nos. Fácil? Não. Não é fácil, né? Se está nos teus desígnios, nos teus intentos, nos teus propósitos, nos teus projetos, Senhor, experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, quer dizer, nós estamos nos esforçando e mesmo assim não saímos de provações duríssimas, aceitamo-las, e essas provações, como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou na vida anterior, pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Percebe a resignação? Sim. A confiança em Deus? A situação está difícil, mas é justo que eu esteja nela. Ah, as pessoas me ofenderam assim, assado, cozido, essa e aquela pessoa. O motivo é justo. O motivo é justo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar. Então ele está se referindo aqui nessa última parte às pessoas que não têm condição de trabalhar e que estão em posições de provas duras, certo? Certo. Então ele pede resignação, porque apesar do esforço não está saindo da condição de uma privação severa. E ainda pede para que ele próprio não invejem, né, os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Está pedindo para não invejar. Já mostra um grau de humildade significativo, porque a pessoa reconhece em si mesma, né, as tentações da inveja, certo? Perdoa-lhes. Aí encontra as pessoas que têm até o supérfluo. Perdoa-lhes. Se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. E pede perdão, né? Quando
a inveja quer levá-lo ao ódio, certo? Quando a inveja quer levá-lo ao sentimento oposto do perdão. E aí, indica o capítulo 16, item 8. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e esse item 8 fala das desigualdades da riqueza, certo? Certo. Como esse capítulo aqui é a coletânea de preces, e ele falou lá atrás que, em regra, é uma aplicação de tudo que a gente estudou até agora, certo? Até o capítulo 27, então ele vai fazer infinitas referências aos capítulos anteriores. Mas se a gente for ler tudo, digamos assim, a gente não vai acabar isso aí tão cedo, né? Então vamos fazer assim, depois vocês vão lá e leiam essas referências, porque agora a gente está na fase da aplicação do conhecimento estudado. Isso. Então, digamos assim, a cada 2 parágrafos, um pouquinho mais, talvez, em média, uns 3, 4, 5 parágrafos, ele vai fazer referência aos capítulos anteriores. Se a gente for seguir e retornar tudo, a gente não vai acabar isso aqui, não. Mas não significa que a gente não possa fazer, né? É melhor fazermos. Mas pode ser fora do horário de estudo, que ainda rende mais frutos, já que o tempo fica a nosso favor no estudo e fora dele, né? Beleza? Então, esse capítulo aí, o 16, a não ser que a gente acho que seja razoável estudar, principalmente quando ele faz referências ao que a gente ainda não leu, nos remetendo para frente, aí a gente olha, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que vale aqui é o pedido de perdão. O pedido de perdão da pessoa que está em condição de dificuldade significativa, pedindo perdão para os ricos que não prestam atenção e não auxiliam os que estão em dificuldade. Certo? Certo. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar tua justiça. Ora, isso vai levar a pessoa à própria descrença da existência de Deus, certo? E aí entra em consequências graves pela situação de dificuldade. Então, pela situação de dificuldade, a pessoa não tem resignação, né? Mas ela está pedindo aqui justamente para ter resignação. Apesar do esforço feito, é uma prova passar por dificuldades ríspidas. Bom, pede para não invejar o rico. Pede para perdoá-los, os ricos que, até em vez de auxiliar, maltratam a pessoa que está em dificuldade. E ainda está pedindo para que seja afastada a ideia que chegou. A ideia que chegou na cabeça. Quer dizer, a pessoa está lá numa prova duríssima, muita fome, doente. Aí, pede para um rico na porta de uma farmácia. O rico despreza, trata mal. Aí ele vem a inspiração do ódio. Não, pai, perdoa-lhe. Perdoa-lhe por não cumprir a lei que lhes ensinaste de justiça, de amor, de caridade. E eu sei, Senhor, que apesar do meu esforço, talvez seja justo que eu mereça essas dificuldades. Eu talvez, na vida passada, estivesse na condição de maltratar os pobres, os que tivessem dificuldade, e agora eu passo por prova assemelhada. Mas isso aí já é o espírito refletindo, né? Aí ele diz assim, né? Veio a ideia qual? Mas Deus é injusto. Veio essa ideia. Aí, contrabalança. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça. Percebe a luta do homem? Ele com ele mesmo. Então, afasta a ideia do nosso espírito de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal. O mal está prosperando, olha. Mas essa pessoa, ela é super agressiva, ela é egoísta, ela é orgulhosa, extremamente vaidosa, se acha, mas está tendo prosperidade. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo essas outras pessoas
são boas de coração, são homens de bem, e a desgraça, por vezes, cai sobre o homem de bem. Aí, não existe justiça nesse mundo. Claro que existe. Sabemos agora, graças às novas luzes que houveste por bem conceder-nos, que novas luzes são essas? Os ensinamentos do Espiritismo, né? Os ensinamentos do Espiritismo. Sabemos agora, graças às novas luzes, ao Espiritismo, que houveste por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui. Agora pensa bem, beleza, então vamos refletir com a ideia do Espiritismo. Existem vidas anteriores e existem vidas posteriores. A pessoa de bem, passando por desgraças, vamos usar a palavra do livro, ou outras dificuldades, elas estão ressarcindo débitos, correto? Por consequência, estão à frente da pessoa má que está prosperando. Certo. É ou não? É. Esse aqui ressarce débitos. Esse aqui está contraindo. Contraindo. E esse aqui está contraindo. Então, esse está caminhando. Que a prosperidade do mal é efêmera. É temporária. A tal ponto de ser efêmera. Como a sua existência corpórea. E que terá reveses terríveis. Quer dizer, depois ele vai chegar na condição dessa pessoa de bem que está sofrendo desgraças. Ao passo que o homem de bem que está sofrendo desgraças, a alegria está reservada para ele. Percebeu como ele colocou aqui a ordem das coisas? Então, ó, que a prosperidade do mal é tão passageira que chega a ser efêmera, muito ligeira, assim como a sua existência corpórea, e que dessa condição terá reveses terríveis. Ao passo que a alegria está reservada àquele que sofre com resignação, e essa alegria será eterna. Deu para entender a coisa? Uhum. Então, o homem de bem que está sofrendo na vida, que tem desgraças, se ele sofre resignadamente, ele está a ponto de conseguir um grau de felicidade definitivo para a sua vida. Definitivo. E nessa condição, distintamente do homem mau, que conquista bens terrenos, muitas vezes passando por cima dos outros, terá talvez consequências terríveis. A ponto de a diferença da lei do progresso entre ambos ser, às vezes, multissecular. Sim. Ser, às vezes, multissecular. O homem mau próspero hoje talvez necessite de uns 500 anos para se igualar ao homem de bem que está tendo sofrimentos e desgraças na vida. Entenderam como é a coisa? Então, vamos lá. Próximo item, número 5. Perdoa. Aqui está o sentimento, né? Aqui é que está a ideia sentimental toda incluída nessa palavra. E vale muito mais do que dizê-la memorizadamente. Qual é a emoção posta na palavra para dizer esse perdoa aqui, né? Essa que é a beleza. Na oração que eu te falei, João, ele fala que o que está escrito, né, no aramaico, né, que Jesus falava em aramaico, né? Aí está lá escrito, né? Perdoa nossos erros, quando perdoarmos
os erros dos nossos irmãos. Então, tem uma condição. Para eu ser perdoado, eu tenho que também perdoar. Né? Então, assim, eu achei bonito, né? Porque é uma coisa assim, é uma condicionante. Você quer para você. E o outro? A gente não perdoa do outro, a gente só quer ser perdoado, né? Do jeito que está aí no aramaico que você colocou, tem uma condição temporal. Porque quando é condição de tempo, exato. quando eu perdoar os outros, estarei perdoado. Exato. Então, parece muito mais depender de nós mesmos, né? O nosso perdão, do que de Deus, que parece que já perdoou todo mundo, que ama a todos. Mas exatamente. aquela energia divina que nos apazigua, nós é que temos que estar em condição de recebê-la, porque Ele quer nos ofertar o perdão e nos oferta continuadamente. Mas eu estou embotado em mim mesmo por não perdoar os outros e assim, não perdoando os outros, também não recebo a energia salutar de perdão dos meus erros. Mas quando eu perdoar, quando o meu espírito se tornar apto, aberto à recepção das energias salutares que hão de me apaziguar, foi porque eu perdoei os outros. Isso. Condição temporal. Aqui é meio diferente, realmente, né? Como está escrito aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Kardec colocou de uma forma que é automática, né? Que as duas formas talvez seja até melhor. As duas formas estejam entrelaçadas a tal ponto de, assim como eu perdoo, sou perdoado ao mesmo tempo. Abriu as comportas da alma por perdoar os outros e, simultaneamente, está sendo perdoado. Porque a gente lê assim, né? Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Aí não perdoa o outro. Né? Assim como nós perdoamos, essa parte não está querendo. Foi aquele que ia ter, que devia, né? Aí ele pediu que ele ia ser preso, a família, ia perder tudo. Aí ele pediu perdão, o cara perdoou ele, mas ele chegou lá fora, não perdoou o outro. Exatamente. Exatamente. Pede perdão a Deus, né? E Deus perdoou. Aí, quando sai lá fora, encontra alguém que devia um pouquinho só de dinheiro, pegou o cara pela goela, pegou o cara pela garganta, vou te esganar. Aí os servos correram para avisar a Deus, né? A gente é assim. Estamos nessa parábola aí. Porque perdoa, Pai, as nossas dívidas. Aí quando vai falar essa outra parte aqui, assim como nós perdoamos, não perdoou. Bota a entonação lá em cima, né? Exato, a entonação é outra. Então você vê, não consegui. Não consegui dar esse perdão, então não vai receber. Então não vai receber. Exatamente. É isso mesmo. A energia casou. Para pedir, vou em toda emoção. Para doar, é o sentimento oposto. Pelo amor de Deus. Somos nós. Estamos aqui nesse item aqui, ó. A mistura de sentimentos opostos na alma humana. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Repetiu 2 vezes, né? A mesma ideia, para bem fixar na gente. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, cada uma delas é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída. Que cedo ou tarde teremos que saldar.
Pedimos-te que nolas perdoa pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Que pelo menos haja esforço, não vai prometer direto a não, né? A não aquisição de novas dívidas, a não contração de novas dívidas. Percebe aqui? Ciente da sua fraqueza, o homem dirá: perdoa, Pai, as nossas dívidas, e prometemos que faremos um esforço significativo, tem que ser, para não contrairmos novas dívidas. Certo? Tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste, como todos refletem, de forma pequenina. A caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Por quê? O homem atual, comum, 99,9%, o que é caridade para ele? Caridade para ele é filantropia, certo? Vai em algum lugar, compra um leite, doa um pão, doa roupa às pessoas carentes. Isso é caridade. No raciocínio do homem comum, correto? Correto. Mas essa caridade aí, como diz Joana de Ângeles, ela é muito fácil de fazer. Agora vai aqui para baixo, ó. Também consiste a caridade. Também consiste a caridade em quê? No esquecimento e no perdão das ofensas. Fecha esse livro. Não quero mais ler esse evangelho. Fecha esse livro, não quero mais isso. Né? Essa parte não. Não, isso não. Não, mas essa é a caridade verdadeira. O esquecimento e o perdão das ofensas. Então, aí pergunta, João, você é uma pessoa muito caridosa. Eu não sou. Não, mas você faz... Olha, aqui está dizendo que a caridade é esquecer e perdoar as ofensas. Com que direito reclamaríamos? Ainda não cheguei lá. Pois é. Temos que chegar, né? Mas, de vez em quando, a gente escorrega. Dependendo da pessoa, o escorregão é grande. Dois passos para frente e um para trás. Mas a gente chega. Vou, mas não vou, né? Vou, mas não vou. Vou, mas não vou. Estamos aí, ó. Vou, mas não vou. É isso aí. Um dia a gente chega a ministro Sanzio. Eu já pretendo ser um anjo tocando harpa, filha. Ó. Quero ser um pouquinho mais. Tá e aí certo. agora tem uma pergunta. Com que direito? A pessoa está refletindo e ela própria faz a pergunta a si mesma. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, tua tolerância? Se nós mesmos não aplicamos a indulgência, a tolerância, em relação àqueles de quem nos queixamos. Com que direito? Sem direito. Se você não é indulgente com os erros dos outros, com a tolerância para com os outros, não tem o direito de pedir a tolerância divina, a indulgência divina. Então, pedido a Deus é outro agora. Qual? Dá-nos força
ó meu Deus, dá-nos força para sufocar em nossa alma todo ressentimento. Dá-nos força, Senhor, para sufocarmos em nossa alma todo ódio. Dá-nos força, Senhor, para sufocarmos em nossa alma todo rancor. Todo rancor. Né? Todo rancor. Por quanto tempo a gente vai fazer esse pedido? É bom pedir até conseguir, né? Pior de todos aqui é o ódio, né? O ódio, pior que o ódio, só a ira. Mas o rancor, um pouco mais grave que o ressentimento, né? Mas tudo isso a gente tem que pedir forças para nos livrarmos desse tóxico da alma. A minha mãe veio falar de política comigo, eu digo assim, mãe, não quero saber. Aí ela vem, aí eu digo, não quero, que eu vou ficar com raiva e eu vou trazer esse povo para dentro da minha casa. Não quero me vincular, não quero saber. Depois esse pessoal passa a fazer parte da minha família futura, né? Não quero não. Não me conte nada, não quero saber. Tá vendo aí? Então, a pessoa tem que se reconhecer. Primeira coisa, já é uma grande postura de humildade, perceber em si algum grau de ódio. Pode não ser o ódio, então, já que o ódio parece um pouco forte, de raiva, de rancor, de ressentimento, aí. E pede força para se libertar disso. Em quanto tempo nós nos libertaremos de ressentimentos, de rancores? Faze que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Saber uma coisa? Desejos de vingança. Porque se a gente morrer e carregar ressentimento, ódio, rancor, desejos de vingança, essa é a nossa sintonia mediúnica. Para onde iremos com esses sentimentos? Para aqueles que o possuem. Se te aprouver, se te agradar, se te apraz, tira-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar-nos diante de ti, puros, de toda animosidade, de toda indisposição, de todo rancor, de toda malquerença, de todo ressentimento. A exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Percebe o exemplo dado? Sendo extremamente agredido, não teve no coração, em nenhum momento, algum sentimento de indisposição, pelo menos de indisposição, com relação aos seus agressores. E nós? E nós? Com qualquer alfinetada, já nos contaminou com o veneno da malquerença e do ressentimento o resto da vida. É. Duro. Não é fácil, não. Né? Mas o Isso. capítulo 10, a bem-aventurança é dada aos que são misericordiosos. Quem não é misericordioso, então não terá a bem-aventurança. Sim? Sim. Vê aí a montanha que devemos subir.
As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Esse é um raciocínio. Esse é um raciocínio que auxilia na libertação do que a gente deseja sufocar na nossa alma, do que é bom que sufoquemos para nós próprios. Qual? Seja o que for, que tenhamos sofrido. Isso faz parte das nossas provas terrenas. E devemos aceitá-las, essas perseguições, essas dificuldades, essas ofensas impostas pelos outros. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos. Sim. Como todas as outras provas. E não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Então, é uma espécie de ressarcimento. E também de oportunidade de vencermos a nós mesmos esses sentimentos ruins. E nós devemos, nessa vida, sufocar nas nossas almas. E, na conquista dessa vitória sobre nós próprios, teremos o caminho da felicidade, algo traçado para nós mesmos. Visto que nos disseste pela boca de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Essa justiça não é a justiça terrena, né? É a justiça divina. Porque qual é a razão pela qual eu estou sendo perseguido? Né? Qual é a razão pela qual devo receber essa ou aquela outra ofensa? Que foi que eu fiz em vida anterior? Quantas pessoas não ficaram com extremo rancor, com ressentimento, com ódio do que eu fiz? Sim? Sim. Agora tem de volta o remédio aí. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e a mão que nos humilha, uma vez que as mortificações, que as humilhações, que as aflições do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Né? Então, tem que chegar num grau de humildade e não de orgulho, para que, pela humildade e, naturalmente, por esse raciocínio relativo a vidas pregressas, o que foi que eu fiz para hoje sofrer, vai chegar num grau de alteração sentimental da pessoa se libertar do ódio, do rancor, do ressentimento e não ter nenhuma queixa sequer com relação àqueles que o aflige. Aí, quando isso acontecer, você não ter nenhuma queixa mínima contra a pessoa que nos fere, aí você desencarnou. Vai para a colônia Nosso Lar, o governador vem te receber. Não vai ser um padioleiro que vem te receber. Vem ele e alguns ministros. Porque aí, você será exaltado. Porque o grau de humildade a que você chegou, perdoando as ofensas. E começou com a reflexão. O que será que eu fiz? É justo que eu passe por isso? E lá na frente você adquiriu um tal grau de humildade e você perdoou a tudo e você será exaltado. Lembra quando André Luiz entrou numa colônia? Quem foi buscá-lo? O ministro Clarencio e 2 padioleiros. Mas o ministro Clarencio foi fazer isso não por André Luiz.
Pela mãe Não dele, por André, né? mas pela mãe de André Luiz. É. E, naturalmente, outros espíritos, pela mãe de André Luiz, estão fazendo a mesma coisa. Tentando resgatá-lo, resgatá-lo. Beleza, é levado para nosso lar. Fica lá um tempo trabalhando, um ano trabalhando. Quando ele volta à Terra e ele auxilia a sua ex-esposa, que agora estava casado com outro homem, ao qual ele teve logo de início um sentimento de rancor, de animosidade, de ódio. Essa pessoa aí na minha casa. E ele veio para a casa dele com a extrema felicidade. Agora é o meu retorno. Os espíritos superiores concederam a oportunidade de eu retornar à Terra. Eu vou ajudar a minha esposa e os meus filhos. Quando abriu a porta, a casa já estava mudada. Aquele quadro dele na parede já não tinha mais. Opa, essa casa está diferente. Essa casa está diferente. Quando entra no quarto, tem outro homem. Quer dizer, toda aquela esperança de felicidade foi ao chão completamente. Bum! Raiva, ódio, ressentimento, rancor tomou conta da alma dele. Eu não quero mais ficar nessa casa, vamos embora. Esse pessoal aí que se vire. Não, assim não, André Luiz. Não é assim não. Volta lá. Vai trabalhar. Você tem que curar essa pessoa. Aí diz assim, né? Quem é esse segundo marido da minha esposa? Começa a refletir. Quem foi essa pessoa em vida anterior? O que será que eu fiz? Percebe? Todas essas reflexões. Aí chama a Narcisa. A gente também tem os companheiros para ajudar. Aí depois de uma semana de trabalho, auxiliando, que gerou frutos mais nele mesmo do que nos familiares. Por quê? Para o atual esposo da ex-mulher dele, foi meramente uma cura de uma doença física. Mas ele, nesse prazo, venceu esses sentimentos aqui. Venceu esses sentimentos de ódio, de ressentimento, de rancor. Aí, quando ele terminou todo esse trabalho, que ele trabalhou o seu mundo interno de modo significativo, quando ele foi volitar, ele estava muito mais leve, era muito mais fácil ele volitar. O processo em si não foi fácil, mas a conquista foi um fruto doce. Ele conseguiu volitar, ele sentiu que alguma coisa escura e pesada saiu da alma dele para sempre. E aí ele volitou com muito mais facilidade. E aí, quando ele chegou na colônia, ele não esperava. Mas ali sim, tem mais de 100 pessoas para recebê-lo na entrada na colônia. O que esse pessoal todo está fazendo aqui? Não estava esperando. Vieram lá diversos ministros, o Clarencio. E aí ele se emocionou. Ele não esperava essa recepção. Aí ele foi exaltado. Por que ele foi exaltado? Justamente é isso aqui. Porque ele chegou num grau de humildade. Que ele mortificou os seus sentimentos de orgulho que levavam a ter ódio, rancor por algumas pessoas. Ali ele foi exaltado. Ali ele ganhou o título de cidadão do nosso lar. Por enquanto aqui você não é cidadão, você está aqui de favor. Você está aqui de favor. Porque outros estão retribuindo o que sua mãe já fez para alguns aqui da colônia, para diversas pessoas daqui da colônia, para o Lisas, a mãe do Lisas. Não, vamos te acolher aqui. Mas não é por você mesmo, não, tá? É pela sua mãe. Mas depois que ele fez o trabalho e venceu a si mesmo, não, agora você é cidadão aqui da colônia.
que é o item, capítulo 12, item 14. Qual? Amar os Mas inimigos, né? inimigos. É. Amar os inimigos. Então, vamos lá. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte, que o nosso destino, não está irrevogavelmente fixada depois da morte. Não tem penas eternas. Não tem. Que encontraremos em outras existências os meios de resgatar, os meios de reparar nossas faltas passadas. Não é uma beleza essa ideia? Claro. Comparada à ideia de punição eterna? De cumprir em nova vida o que não podemos fazer nessa. E ainda, para o nosso próprio progresso, né? Capítulo 4. De que trata o capítulo 4? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, é da reencarnação. A reencarnação, então, é a porta aberta para a conquista da felicidade. E o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 5, aquele que fala justamente, né, que o sofrimento é uma advertência para nós, dizendo que nós procedemos mal. Sofrimento é uma advertência, diz, olha, está sofrendo? Fica esperto. Significa que você está tendo um comportamento inadequado. Faz uma reflexão. Sofrimento é isso, é uma advertência sobre comportamentos equivocados. E que mesmo que chegarmos ao fim da vida, teremos de oportunidade o sol de uma nova vida para repararmos os erros de vidas anteriores. É o que trata esse item 5 do capítulo 5, né? Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. Lembram lá? Por que o homem mau prospera e o homem bem tem desgraças? Porque aflições e bem-aventuranças, entre aspas, tão erroneamente distribuídas no mundo. A reencarnação é que explica todas essas anomalias. É a lei de progresso que ela permite, né? É a luz que se projeta sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana, sinal evidente da tua infinita bondade. Que horas são aí, gente? Já deu hora ou não? Já. Então vamos parar. 8h27. Então vamos parar aí. Tá. Não adianta também a pressa. A pressa não adianta. Tem que ser reflexivo. O estudo tem um ritmo adequado. Não pode ser apressado, porque antes de tudo é o que fica em nós. Não é o que eu li. É o que está em mim que pode modificar o meu comportamento, modificando as minhas reflexões relativas à vida. Então, o processo de semear não é assim, sai jogando semente, sai. Não. Você tem que preparar o terreno e cuidar daquela semente. Né? Uhum. Devagarinho, né? Como diz o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. Isso mesmo. Quem faz a prece. Uma hora a gente tem que voltar a estudar esse livro novamente. Eu acho. Vai aprofundar mais. Porque enfim, eu vejo quando você faz o resumo, que eu já no resumo, né, do capítulo, eu já vejo coisas que eu não tinha visto anteriormente. A gente sempre tem uma coisa nova que passou. Quando a gente fez aquele primeiro estudo, passou. Aí você faz o resumo, aí que você vê que tem outras coisas que você não tinha observado anteriormente,
E aí você vê naquela hora. É. As obras de Kardec e André Luiz, a gente tem que estudar num ciclo, assim. Terminou, pode retornar, continuar. Volta Tem desde o coisa primeiro nova. e vê de novo. Aí quando acabar, volta de novo. É. É isso aí. Então, cada hora que você lê, você vê uma coisa diferente. Você É, encontra outra. Cada hora do estudo é uma coisa diferente aparece. aprofunda, né? É. Quem faz a prece? Vou fazer. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais este dia, estarmos reunidos em seu nome, Senhor. Ser sempre conosco, para nos orientar, nos intuir, nos guiar. São tantas escrituras, Senhor, mas a nossa pequenez é tão grande que não conseguimos, apenas em um estudo breve, assimilar os ensinamentos que ali contém. Cada palavra tem tantos significados, Pai, e ainda não estamos preparados para compreendê-los. Agradecemos pelo Espiritismo, por estar nos levantando aos poucos esse véu, por estarmos devagar e sempre caminhando, buscando os caminhos do Senhor. Obrigada a todos os amigos espirituais que nos auxiliam sempre, que estão conosco, nossos anjos de guarda, nossos mentores. Obrigado, Pai, por nunca nos deixar sozinhos. Abençoa todos os irmãos que faleceram neste dia de hoje e todos aqueles que nasceram hoje. Abençoe também todos aqueles que não puderam estar conosco. Ilumina os nossos familiares, nossos amigos com a sua luz divina. Que Maria de Nazaré possa ir em socorro de todos aqueles irmãos que estão à beira de cometer um suicídio. E todos aqueles que já o praticaram. E hoje, por ser o Dia das Crianças, pedimos que as envolva com o seu amor e com a sua luz. Que elas saibam que Deus tudo vê. E que elas possam seguir o caminho reto. Que hoje tenhamos um dia abençoado e iluminado. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem